Olá, começa agora o Pauta Aberta e no programa de hoje vamos falar sobre o uso do Facebook como novo modelo de negócio no jornalismo. A agência de comunicação digital Oriela PR Network revelou que 80% dos profissionais brasileiros de jornalismo utilizam as redes sociais para se comunicarem com fontes e 83,3% afirmam usar assuntos que estão em destaque nessas redes como pautas para suas matérias. Seria esse o meio para o jornalista continuar informando bem os seus leitores? E para falar sobre o assunto, estamos com Ana Flávia Farias, especialista em mídias sociais e produção de conteúdo, gerenciamento de presença digital e assessora de imprensa. Olá, Ana, muito obrigado pela sua presença. Olá, Alex, muito obrigada. Eu que agradeço. Você acha que realmente esse é o caminho do jornalista para buscar fontes nas redes sociais e é através dela que eles devem se pautar? Sim, com certeza. As redes sociais hoje são um indicativo de como a sociedade está, o que as pessoas estão falando. O ritmo o fluxo de notícias, o fluxo de informações que chegam através das mídias sociais é muito rápido. Então, muito provavelmente as pessoas elas vão, o jornalista vai conseguir pegar essas informações, trabalhar numa pauta até mais atual. Então, ele consegue um conteúdo mais atual através das redes sociais. Com certeza, o jornalista ele não pode esquecer que as mídias sociais elas têm constante mudança e em constante ritmo, mesmo ritmo da população. E como você acha que o jornalista deve se comportar no Facebook? O jornalista ele precisa entender que a linguagem que ele utiliza no veículo de comunicação ela é diferente da linguagem utilizada nas redes sociais. Então, você não pode usar a mesma linguagem, são públicos diferentes. De repente, talvez o jornal ele tenha que segmentar esse público. Então, ele tenha que fazer uma nova página, de repente, para economia, uma nova página para comportamento, uma nova página para saúde. Ele não consegue, às vezes, atingir públicos diferentes no mesmo espaço. Então, é muito importante utilizar as próprias ferramentas que o Facebook dispõe, que é a de segmentação de público, a questão do alcance também varia bastante, então ele precisa saber quando ele vai impulsionar um post, quando ele não vai impulsionar. Essas métricas precisam ser trabalhadas. E utilizar a linguagem correta, como eu já havia falado. Utilizar uma linguagem um pouco mais curta, uma chamada curta, objetiva, e que remeta realmente à notícia, que vai ser, que vai acabar migrando, né, fazendo com que o leitor migre para a notícia de fato. O Google Analytics é um software que monitora o percurso dos usuários nos sites e sistematiza registros, como origem de acessos, páginas mais acessadas, tempo de permanência numa página, idade, entre outras coisas. Como esses dados de perfis eles podem contribuir para melhorar o alcance e pautar algumas empresas? O Google Analytics ele é um grande aliado às métricas. Então, você consegue ver o que está dando resultado e o que não está dando resultado. Então, o que o meu leitor gosta? Quais as sessões que ele costuma ler? De onde ele vem? Quem é o meu público? Então, o Google Analytics ele é uma ferramenta essencial para o jornalista, essencial para qualquer pessoa que trabalhe com comunicação. Então, você consegue você consegue entender o seu público, você consegue entender qual conteúdo está dando certo, o que você precisa fazer para melhorar, de onde vem esse público. Será que ele vem do Facebook? Será que ele vem do Twitter? Será que ele vem de uma outra rede social, do Google+, por exemplo? Então, você consegue saber de qual a origem do seu público. E aí, você consegue oferecer um conteúdo mais adequado a esse leitor. A gente sabe que deve ter um número exato, ou exato não, mas deve ter um número bom para postagens diárias numa fanpage, para não poluir a linha do tempo de usuário que está seguindo aquela página. Qual seria mais ou menos o número ideal de postagens para uma empresa? Olha, depende muito de qual tipo de jornal que você trabalha, de qual veículo, qual revista, depende muito do veículo. A gente costuma dizer que um intervalo de pelo menos 2 horas precisa haver entre uma postagem e outra. Por quê? O Facebook ele começa a cortar o alcance. Se ele vê que você está postando sem uma estratégia, sem um comprometimento, sem uma responsabilidade. Então, você acaba cortando esse alcance. Então, pelo menos 2 horas entre uma postagem e outra é essencial. E sempre postar um conteúdo relevante. Então, não postar um conteúdo só por postar. Ou então, um conteúdo apelativo, que não vai ter relevância, não vai ter importância para o seu leitor. Então, isso é muito importante. Ter responsabilidade, planejar os posts anteriormente, verificar a questão de horário. A gente tem picos de alcance no Facebook, tem horários que a gente tem mais alcance, outros menos. E sempre postar de acordo com o que está acontecendo realmente, que de fato é importante.
Esses picos de audiência que você fala no Facebook, a gente consegue medir através do Google Analytics ou é através do Facebook mesmo que a gente consegue esses números? Isso. No Facebook você consegue obter essas informações. A métrica, no caso, seria o seu público. E também na internet, alguns sites especializados em mídias sociais fornecem esses dados. Então, eu já tenho um gráfico geral da população geral, né, brasileira, qual o horário que eles mais se conectam na internet, qual o horário que eles costumam acessar mais, né, quais dias da semana. Então, eu já tenho esses dados um pouco prontos. Mas também você consegue, pela sua própria página, o Facebook também fornece esses dados. E o tamanho do texto, ele influencia, né, nessas publicações, nas postagens, no alcance? Sim, influencia. O ideal sempre é uma chamada curta, no máximo 3 linhas, quando você tem um link, e você sempre migrar, fazer com que o seu leitor ele migre para o seu site. E isso você acaba impulsionando o seu leitor, você vai induzindo que ele faça sempre isso. Então, você coloca o link, uma chamada curta e objetiva. O importante é sempre que a sua chamada condiza realmente com a sua matéria. Não faça uma coisa sensacionalista, vamos dizer, né? De colocar uma chamada que não tem nada a ver com a matéria, porque você perde a credibilidade da página. Isso é importante. Segundo pesquisas do site Resultados Digitais, a utilização de imagem nas publicações traz aumento de curtidas à página. Na sua opinião, o uso de imagem é uma boa tentativa e uma ferramenta para atrair as pessoas? Como elas devem ser utilizadas? Texto deve estar dentro da imagem, porque a gente sabe que o Facebook eles têm umas regrinhas que você não pode colocar link dentro de imagem, o texto não pode estar meio que repetido. Como que você acha que a gente deve usar imagem em publicações? Olha, as imagens elas têm um bom resultado quando colocadas adequadamente, né, nas redes sociais. Elas têm um grande alcance quando você coloca uma imagem, porque chama a atenção das pessoas. Então, ela ocupa grande parte da timeline do usuário, então acaba chamando mais atenção. Mas tem que tomar cuidado. Você tem que ter um conteúdo visualmente bonito, você tem que ter um conteúdo que não tenha mais de 20% de texto. Essa é uma regra do próprio Facebook. Por quê? Para não cansar, para a visualização, né, a leitura ser fácil. E você sempre usar imagens que remetam realmente ao seu veículo. Então, não usar imagens, né, apelativas, coisas cansativas. Tomar cuidado também com imagens de cenas de violência também, que às vezes acaba chocando. Alguns jornais às vezes usam para chamar atenção. E isso acaba sendo uma questão negativa, porque o seu público não quer ver cenas de violência ou coisas assim constrangedoras, né? Então, tomar muito cuidado com isso. E sempre citar a fonte, né? O caso do fotógrafo que fotografou aquela foto, dar sempre os créditos, né? Utilizar fotos de bancos de imagens também, ter esse cuidado, ter essa precaução de acreditar adequadamente quem foi que tirou aquela foto, isso é muito importante. E sim, as imagens, fotos, infográficos também são muito bem-vindos. E você acha que texto é mais importante do que foto? Depende muito do conteúdo, depende muito do seu público, né? Alguns leitores gostam bastante de números, por exemplo. Você pode até usar um pouco mais de texto, é um público um pouco mais intelectual, né? Então, nesse caso, sim, os textos são bons e vão chamar a atenção do leitor. É um leitor que lê mais, né? Já dependendo de outro público, outro veículo, ele vai chamar mais a atenção dele, ver uma imagem, ver um link que remeta a algo que ele queira ler. Então, depende muito do público mesmo. Segundo dados do próprio Facebook, as postagens de vídeo cresceu 75% em 2014. Você acha que esse índice se levou porque o Facebook está dando mais visibilidade para os vídeos? Então, o Facebook ele dá maior visibilidade para os vídeos carregados dentro do próprio Facebook. Então, se você coloca um vídeo do YouTube e um outro vídeo postado diretamente no feed do Facebook, o alcance vai ser diferente. Então, os vídeos eles têm bastante visibilidade porque traz até uma humanização entre a pessoa que está falando e entre o leitor. Então, é uma ferramenta bacana, eu acho que é um recurso que deve ser utilizado, mas sempre utilizado com responsabilidade, sempre prezando pela credibilidade também do veículo, utilizando os equipamentos certos, uma imagem de boa qualidade é sempre muito bem-vinda. E você acha que o Facebook está investindo em vídeos por algum motivo especial? Você tem alguma opinião sobre isso? Eu acredito que ele investe em vídeo porque é realmente que as pessoas gostam de ver. Eu acho que gera bastante compartilhamento, gera bastante curtida, é algo que está dando certo. A gente tem novas ferramentas de vídeo, a gente vê aí blogueiros crescendo
como vloggers. Então, são blogueiros que crescem fazendo vídeos e têm arrastado multidões, sabe? São celebridades que surgem na internet. Então, como isso chama a atenção das pessoas, o Facebook aproveitou para dar um destaque maior a essa ferramenta. E os vídeos a gente vê que no Facebook eles têm autoplay, que eles começam sozinho mesmo sem áudio. Isso não é ruim para a página, porque às vezes as pessoas não querem ver algum vídeo e começa a ver? Ou você acha que isso é uma coisa boa, porque a pessoa que não está vendo, ela vai sentir interesse e vai atrás para ver? Sim, é uma coisa boa. Eu acho que é uma coisa boa porque às vezes a pessoa olha assim o vídeo, se ela só tem aquela imagem congelada, ela acaba não abrindo. Então acaba despertando a curiosidade. Só que é como eu sempre falo, você precisa ter responsabilidade naquilo que você coloca no seu vídeo. Você não vai colocar uma cena constrangedora, uma cena de violência, porque às vezes as pessoas não querem ver isso e é uma coisa desagradável. E às vezes a pessoa vê que aquele veículo, aquele jornal está postando esse tipo de coisa, descurte a página, para não ver esse tipo de situação. Então, isso é muito importante, você colocar coisas que não vão gerar nenhuma situação constrangedora ou desagradável. Os últimos dados sobre o crescimento do número de usuários do Facebook mostram que até 83 milhões de identidades podem não ser efetivas. Esses são usuários fantasmas, que podem ser comprados. Como há boatos que falam que existem realmente usuários fantasmas. Você acha que esses usuários fantasmas eles trazem uma má reputação para uma página? Sim, eles trazem. É um problema em páginas que têm muitos seguidores, acaba atraindo esse tipo de público. É um público que, às vezes, ou eles ficam mortos na sua página, eles não interagem, então eles acabam um alcance que você, vamos supor, você tem lá 12 mil pessoas alcançadas, só que dessas 12 mil, 8 mil são usuários fantasmas, ou seja, está perdendo alcance, está perdendo leitores de relevância, leitores que podem trazer novos likes para a sua página. E um outro ponto também são usuários que, às vezes, eles estão lá para denegrir a página, usar comentários ofensivos, né? Acaba buscando mesmo denegrir a imagem do jornal. Esse também é um tipo de público que não é desejável. Então, é sempre bom segmentar, sempre ter bons usuários, bons seguidores na sua página, pessoas que realmente estão interessadas em ler, em interagir com a sua página, comentar. E o próprio jornalista, ele tem que buscar essa interação. Então, a pessoa respondeu alguma coisa bacana, responde também para perceber que existe uma troca de informações. Então, isso aí aumenta muito a credibilidade entre o veículo de comunicação e o leitor. Mas você acha que os usuários fantasmas, eles barram novas curtidas na página? Sim, eles barram porque eles acabam não trazendo retorno, né? Eles acabam não trazendo nada de novo e, às vezes, até arrastam outras pessoas a discutirem ou imaginar que aquele veículo ele não tem importância, que ele é um veículo sem responsabilidade. Então, é bom sempre olhar por esse lado. O Facebook ele fez esses dias algumas mudanças nas políticas deles e eles retiraram. As páginas tiveram até uma diminuição nas curtidas recentemente. Então, a gente perdeu algumas curtidas, mas a gente ganhou em importância. A gente tem agora um público um pouco mais selecionado, né? Então, essas curtidas que nós perdemos, na verdade, a gente ganhou, porque não tinha importância suficiente. Agora vamos dar um breve intervalo e o Pauta Aberta volta já. Voltamos com o Pauta Aberta e contamos com a presença da especialista em mídias sociais e assessora de imprensa, Ana Flávia Farias, para falar sobre o uso do Facebook como novo modelo de negócio no jornalismo. Mais da metade das pessoas buscam informações nas redes sociais. É o que aponta a pesquisa da agência de comunicação digital Oriela PR Network. O estudo mostrou também que os jornalistas estão buscando mais fontes para as entrevistas nesse tipo de mídia. Essas informações retiradas da web, como do Twitter, são chamadas de conteúdo colaborativo, em que o internauta é quem pauta o jornalista. Para entender um pouco mais, veja a reportagem de Mariana Araújo com a analista de mídias Vanessa Pontes, a professora de ética Mônica Guiar e o mestre em comunicação César Zambela.
O número impressiona. Já são 51% dos profissionais que preferem as mídias sociais em vez de buscar informação por assessorias de imprensa. Para esta analista, a função de monitorar e produzir conteúdos por meio do Facebook está se tornando uma ferramenta de trabalho praticamente obrigatória. Nós trabalhamos com todas as mídias sociais, mas cada cliente com seu perfil. A principal é o Facebook. Nós fazemos uma pesquisa de concorrentes, de perfil do cliente, do perfil do público que ele quer atingir e segmentamos. Com isso, nós pesquisamos o conteúdo que vai agradar, que vai atingir aquele público. Então, o Facebook hoje, ele não só é uma fonte de conteúdo, mas ele também pode te dar um perfil de um público que você ainda não atingiu. Prova disso é que as páginas dos principais meios de comunicação possuem, em média, mais de 2.000 fãs numa das principais mídias sociais. Porém, o conteúdo vinculado nem sempre é fiel à temática desses meios. Será que vale a pena colocar informações sem relação editorial na linha do tempo, só para ganhar público e curtidas? As pessoas nas redes sociais, elas se colocam fazendo o papel também de jornalistas. As pessoas começam a contestar a imprensa oficial. Você democratiza a informação com as pessoas questionando e às vezes até mostrando que aquela notícia não é verdadeira. Quando uma revista que trabalha com conteúdo segmentado coloca nas redes sociais um conteúdo que é diferente daquele que ela trabalha, mostra de maneira clara que ela está perdida. É uma outra realidade sendo apresentada para a gente e de uma forma rápida como a gente nunca viu. A ascensão das redes sociais e dos conteúdos colaborativos mudou a estrutura do jornalismo. Pelo menos é o que diz alguns especialistas. A apuração deixou de ser retirada das prateleiras de livros e foi substituída pela comodidade da web. A questão agora é saber qual é o melhor caminho, os métodos tradicionais ou as informações geradas por usuários na internet. Então, pegar alguma coisa da onde você nem sabe de onde vem, eu acho extremamente perigoso. Você põe em risco a credibilidade da onde você estiver trabalhando, enfim, você põe em risco não só a questão legal, né? Mas você põe em risco a credibilidade que você pode ter já adquirido ou que estiver, né, a caminho da conquista, né? Como a gente acabou de ver no VT, o professor Zamberlan falou da divergência de conteúdo editorial de uma empresa jornalística com o conteúdo que ela posta. Você acha que postar foto de um cachorrinho para conseguir curtidas não soa negativo para uma página que fale sobre economia, negócios, ou que não seja o assunto da página dela? Com certeza, com certeza. Como já foi dito no vídeo, perde a credibilidade, você perde as pessoas que querem realmente ler e ter acesso a um conteúdo de relevância, de importância. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, com essa questão de mudar, de repente, o foco, colocar fotos de coisas que não são pertinentes. Então, sim, é muito perigoso para a imagem de um jornal começar a apelar para outros tipos de conteúdo. Então, sempre seguir a mesma linha editorial, seguir sempre a mesma filosofia, sempre a mesma estratégia, para não se perder no meio do caminho. No outro bloco, a gente falou que postar imagem, vídeo, textos concisos, com conteúdo bom, eles são ótimas coisas para a gente alavancar curtidas, ganhar seguidores. Qual outra dica você tem para dar que não soe negativo como postar foto de um cachorro que não é o seu assunto da sua página? Olha, existem vários conteúdos que você pode aproveitar. Por exemplo, datas comemorativas. Você ser participativo numa data comemorativa da sua cidade ou até mesmo de dentro do próprio país. Você trabalhar com campanhas. Então, você faz campanhas de conscientização, campanhas que sejam de interesse para o público geral. Então, você acaba atraindo um novo público. Você sempre manter um design bonito dentro da sua página, então sempre uma identidade visual concisa, uma identidade visual sempre adequada, né, que siga sempre uma mesma linha, para quando o usuário bater o olho naquela imagem, naquelas cores, naqueles elementos gráficos, ele já saiba que se trata realmente daquele veículo. Isso é muito importante. Algumas páginas acabam deixando isso a desejar. Então, o usuário não consegue estabelecer uma relação de ele bater o olho e já descobrir que é daquele veículo. Então, isso cria uma identidade entre o leitor e a página. Esse conteúdo que não é próprio assim, da página, ele atrai um público que não é o público-alvo dele. Exato.
como que ele pode fazer para atrair o público que ele quer atrair de uma forma positiva? Olha, ele sempre tem que saber, por exemplo, quando ele vai publicar, impulsionar um post, por exemplo. Ele sempre tem que saber quem ele quer atingir com aquela publicação. Então, muitas vezes, o jornalista ele quer atingir a todos, né? E não é possível. Um conteúdo de economia talvez não agrade um jovem que esteja em busca de tecnologia. E ele tem que ter isso em mente. Então, não ter pressa para poder chegar a uma página de 1 milhão de likes logo no primeiro semestre de páginas. É preciso construir isso, uma relação de confiança, de credibilidade entre o público, entre o veículo. Então, não ter pressa. Construir essa página com base em leitores que realmente interagem. Essa é a maior riqueza de uma página, é um bom público. Então, para isso, você não precisa ter pressa, você não precisa colocar um conteúdo apelativo. É uma consequência de um trabalho bem feito. Então, ter um post orgânico sem ser o patrocinado, você acha que é uma forma mais saudável de uma página crescer? Sim, os posts eles devem ser sempre muito bem pensados. Impulsionar um post de uma forma paga, às vezes pode ser interessante. No caso de um post que você precise dar uma maior ênfase, um conteúdo que você queira ressaltar na sua página é importante. Mas é muito melhor você construir a sua página de forma orgânica, quando você pode. Por quê? Você vai vendo realmente qual é a interação, se as pessoas estão gostando mesmo, está tendo curtida, comentário. Mas, assim, você pode impulsionar, é importante também. Mas saber quando impulsionar, quando você for impulsionar, definir as métricas certas, então o público certo, o tempo que esse post vai ficar impulsionado, então você não perder esse deadline também é importante. Às vezes você coloca para impulsionar uma campanha que já passou e ela está lá ainda, na timeline das pessoas, elas acabam até se sentindo já invadidas com aquele post sempre repassando. Então, é um dinheiro gasto, então é um recurso gasto que você poderia estar impulsionando um outro conteúdo. Há quem diz que patrocinar post é como vender alma para o diabo, que depois que você começa a patrocinar, não tem volta, que o Facebook sempre vai estar pedindo para você pagar e ele acaba começando a barrar os seus posts orgânicos. Então, não seria um mau negócio patrocinar e impulsionar posts? Patrocinar sem uma estratégia é um mau negócio. Então, você ter uma página que ela é baseada em patrocínio, baseada em impulsionamento, realmente não é uma coisa legal. E o Facebook percebe quando os seus likes, quando os seus comentários, eles são frutos só desse investimento. Então, um bom conteúdo, um conteúdo bem direcionado, bem escrito, bem planejado, é essencial, é primordial. Então, sempre impulsionar aquilo que realmente precisa ser impulsionado, aquilo que realmente você precisa dar ênfase. Senão, o algoritmo do Facebook vai entender que a sua página ela é movida por likes comprados, por impulsionamentos não orgânicos. E, na sua opinião, o jornalista ele está mais preocupado com esse bom conteúdo que você falou ou com os resultados que o Facebook traz, com métricas, alcance, curtidas, compartilhamento? Então, depende. É difícil a gente falar por uma classe inteira de profissionais, né? O que eu posso aconselhar é que o jornalista ele se preocupe realmente com um bom conteúdo, realmente com o que o leitor dele vai assimilar, o que vai poder mudar na vida daquele leitor. Então, eu estou realmente fazendo meu papel de formador de opinião, meu papel de levar informação para aquelas pessoas. Eu estou fazendo com que esse acesso seja fácil. Então, sempre levar o link para o site, não deixar uma leitura que seja desagradável, que seja maçante. Então, isso é importante. Então, você sempre fazer o seu papel direitinho, fazer um trabalho bem feito, buscar analisar essas críticas e sugestões que aparecem na página, dar ouvidos ao seu leitor. Isso é muito importante. Uma pesquisa divulgada no Gestão de Comunidades diz que 85,1% das empresas estão usando o Facebook como uma tática de marketing. Você acha que os veículos tradicionais, como TV, rádio, impresso, eles migraram de forma correta para as redes sociais? Qual é o melhor caminho para eles terem sucesso nessa migração? Sim, eles migraram de uma forma correta. De modo geral, acredito que a gente já tem uma relação bem feita, né? Claro que existem alguns veículos que não conseguem dominar ainda muito bem, mas é o caminho.
Não é que as redes sociais vão tomar o lugar da TV ou o rádio não vai tomar o lugar da TV, como eu acredito que muitos imaginaram quando o televisor chegou à casa das pessoas. Então, eu acredito que as redes sociais elas vieram para agregar, para somar. Então, a internet, né, o site convencional, ele não vai ser substituído pelo Facebook, mas eles vão se conversar. Então, você vai ter aí uma sincronia entre essas mídias, e isso é importante. Mas, claro, você tem que entender que a linguagem é diferente, a forma que você se porta na rede social é muito diferente do site. Mas a rede social ela veio para agregar, para somar mesmo, para levar o leitor mais facilidade à informação. Ele fica o dia todo no celular, por exemplo, ele já tem lá as notícias, então ele já tem um panorama do que está acontecendo no dia dele, sem ter que ir ao jornal. Mas aquilo que ele se interessa, ele migra para a versão online. Neste caso, então, o Facebook será o maior veículo de propagação de informação futuramente? Ah, sim, com certeza. Pelo menos vai ser o maior fluxo de origem de dados, de levar o leitor, vão ser as mídias sociais mesmo, com certeza. E já é, onde as pessoas se encontram, né? Se as redes sociais elas mudaram as relações, né, pessoais, elas mudaram também a forma com que as pessoas se comunicam. Então, é um ponto de encontro. É uma questão de futuro mesmo. Todos os jornais, todos os veículos de comunicação devem investir em mídias sociais. Obrigado, Ana, pela sua presença no nosso programa. Obrigada, Alex. Prazer foi meu de participar do programa. Muito obrigada. E o Pauta Aberta de hoje falou sobre o uso do Facebook como novo modelo de negócio no jornalismo. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.